Nesse vídeo eu vou mostrar como uma carteira com apenas dois ativos conseguiu superar a rentabilidade do índice Bovespa nos últimos 6 anos e ainda entregar menor volatilidade, tá? Esse vídeo não trata de uma recomendação de investimento, apenas eu queria compartilhar um estudo que eu desenvolvi aqui em Python, tá? Então vamos lá para o código. Nesse estudo eu utilizei aqui 3 ETFs. Para quem não sabe, ETF é um fundo de investimento negociado em bolsa. Foram 3, o BOVA11, que ele replica o índice Bovespa, o Small11, que ele replica o índice de Small Caps, as empresas aí com menor capitalização, e o IVVB11, que ele replica o índice americano S&P 500, tá? Começando aqui, eu vou utilizar aqui o Plotly e o InvestPy. Então, vou atualizar aqui o Plotly e baixar aqui e instalar o InvestPy. A gente vai utilizar também o Pandas, o Seaborn. Vamos obter aqui os dados. Para obter os dados, eu vou utilizar o investing.com. Eu até tinha começado a fazer esse estudo utilizando o Yahoo Finance, mas ele estava com alguns dados inconsistentes com relação ao IVVB11, tá? Vou mostrar aqui todos os ETFs que a gente tem acesso pelo invest.com. Eu vou utilizar aqui os três, né? Que eu fiz menção. Eu vou pegar dados aqui do finalzinho de 2014 até a data mais recente aqui, em abril de 2021, tá? Então, um pouco mais de 6 anos aí. Vamos baixar aqui os dados do índice Bovespa e vamos baixar também os dados ali dos ETFs, tá? Salvando aqui na variável prices, a gente tem os dados, então, para os 3 ETFs que a gente vai utilizar para fazer esse estudo. Então, agora, vou calcular aqui os retorno diário para cada um dos ativos. E aí a gente vai começar a montar a nossa carteira. Então vai ser o seguinte, ó, a primeira carteira aqui, ela vai ter 50% de BOVA11 e 50% de IVVB11. A segunda vai ter metade de Small11, metade de IVVB11. E a terceira é uma carteira 100% aí nacional, com metade de BOVA11 e metade de Small11. Vamos ver ali como é que ela se comportou ao longo do tempo, né? Então, vou criar aqui um vetor com os pesos, cada um desses pesos aqui que a gente viu em cima. E aí vamos calcular os retornos de cada carteira, utilizando aqui uma multiplicação matricial, né? E depois vamos concatenar o IBOV e os retornos individuais de cada ativo. Então, exibindo aqui, a gente tem essa variável carteiras que tem os retornos aqui de cada carteira, né, baseada ali nos pesos, ponderada pelos pesos que a gente calculou. Coloquei uma coluna aqui também com os retornos do IBOV e dos 3 ativos aqui que a gente está usando para montar nossas carteiras, né? Calcular aqui as carteiras normalizadas, que a gente tem uma ideia do retorno ao longo do tempo, né? Do retorno acumulado aí ao longo do tempo de todos esses ativos e de todas as 3 carteiras, tá? Agora vamos plotar aqui um gráfico. Primeiro gráfico aqui, a gente vai plotar um gráfico em base 100, um gráfico normalizado, para a gente comparar o desempenho de cada uma das carteiras, tá? Então vamos exibir aqui, ó. Então a gente tem o IBOV aqui, nosso índice de referência, né? Então ele começa com 100, a nossa base 100. E agora a gente vai ligar aqui as carteiras para a gente ter uma noção. Então, lembrando, né, a carteira 1 é a carteira BOVA11 e IVVB11. Então, vamos ver aqui o comportamento dela. A gente vê que ela teve um desempenho bem superior, né, do próprio índice Bovespa. A carteira 2, que é a carteira, em vez de BOVA, é Small, ela teve um comportamento um pouquinho acima ainda da carteira 1. E, por fim, a carteira 3, que é a carteira nacional aqui de BOVA e Small 11, ela teve um desempenho ligeiramente superior ao próprio índice Bovespa, tá? Outra coisa que a gente pode ver aqui, comparando aqui o IBOVA com o próprio BOVA11, né? Você vê que tem uma diferençazinha aqui. Você vê que ele segue, né, basicamente o índice Bovespa, mas ele tem uma diferença aqui, resultado aqui das taxas
de administração, né? Ok. A gente pode traçar um outro gráfico para a gente ver a correlação entre as carteiras e entre os ativos. Ó. Começando aqui com as carteiras, ó, a gente vê que as carteiras 1 e 2, né? Por exemplo, a 1, ela se correlaciona fortemente com a 2. Se a gente lembrar aqui, ó, então a carteira trocar BOVA por small, né? Basicamente a 1 e a 2, ela tem alta correlação. Agora já a 1 com a 3, ó, ela tem uma correlação mais baixa. É alta ainda, mas um pouco mais baixa, né? Que a gente removeu aqui o IVVB11, né? A gente deixou só BOVA e small. Agora, mais interessante aqui é os ativos, né? A gente vê que o BOVA11 ele está altamente correlacionado aqui com o Small 11, né? 0,86, enquanto ele está baixamente correlacionado com o IVVB11, né? Então a gente sabe que quando a gente adiciona elementos ativos na nossa carteira com baixa correlação, a gente acaba tendo uma carteira menos volátil, né? Então isso é interessante para a gente compor o nosso portfólio aí, tá? Vamos fazer aqui um pair plot, né? A gente tem esses dados aqui que é o índice de correlação, coeficiente de correlação, mas graficamente aqui a gente pode traçar um gráfico de dispersão. Vou traçar aqui para os ativos, para a gente ter uma noção do que esse número aqui significa em termos de gráfico de dispersão, né? Então aqui o 1 aqui, né? Aí esse gráfico aqui é um gráfico, é um histograma, né? Que a gente plota aqui todos os retornos do ativo. E esse gráfico aqui, ó, é a correlação de BOVA11 com Small 11, né? Então 0,86. A gente vê aqui, quanto maior a correlação, mais esse gráfico aqui ele tende a se comportar como uma reta, né? Diferentemente desse BOVA11 com IVVB11, que a gente tem aqui 0,15, né? Esse coeficiente aqui, 0,15, então ele representa esse embolado aqui de pontos, né? A gente não consegue traçar uma curva aqui, então isso aqui significa graficamente baixa correlação, tá? Então vamos agora exibir aqui os resultados. Vamos fazer um resumo dos resultados das carteiras. E aí vou calcular aqui a volatilidade anualizada. E vou pegar aqui também o retorno total aí ao final do período, tá? Então vamos lá para os resultados, ó. A carteira 1, ela teve retorno de 260, né? Ela ficou intermediária. A melhor carteira foi a 2, com 282, sendo que ela é composta por Small 11 e IVVB11, né? A pior aqui foi a carteira 100% nacional, com 163%. E a gente vê aqui interessante também, quando a gente começa a comparar a volatilidade, né? Então, a volatilidade anualizada aqui do índice Bovespa, 27%, enquanto da carteira número 3, por exemplo, 26,5%, né? Abaixou muito pouco a volatilidade. Mas quando eu adiciono aquele elemento que eu comentei, que ele é mais descorrelacionado, que é o IVVB11, ó, então a gente tem uma redução considerável da volatilidade, né? Caindo aqui para a carteira 1 e para a carteira 2, ó, para 18,7%, né? Quase 10 pontos percentuais aí de redução de volatilidade, tá? Você vê que se você comprar só BOVA11, você teria um retorno um pouco abaixo do Ibovespa. Na medida que você adiciona aqui esse ativo internacional, você consegue um ganho de retorno e consegue reduzir ainda a volatilidade da sua carteira, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa seu like aí e a gente se vê aí na próxima semana.